como escolher uma fonte analisando o público, analisando o branding, a personalidade da marca, como escolher mais de uma fonte, como combinar essas fontes, como é que eu tomo essa decisão? Olha, não vou mentir pra você, não é fácil. Não é fácil, nunca foi e nunca será. Mas existem coisas que podem facilitar esse processo pra você. Se você conhecer tipografia, com certeza isso vai ficar mais fácil. E eu vou tentar fazer esse trabalho aqui. Vou tentar te explicar pra te facilitar. Oi, tudo bem? Meu nome é Maírla, eu sou criadora do Meridarte Design, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre tipografias, um assunto que eu me debrucei bastante nos últimos tempos. Por quê? Porque, sem brincadeira, eu acho que é uma das etapas, quando eu tô fazendo identidade visual, é um dos momentos que eu mais gasto tempo. Eu gasto horas, eu gasto muito tempo, gasto dias para escolher as tipografias de um projeto, porque são muitas possibilidades e é uma decisão que impacta muito. Para você escolher as tipografias de um projeto, você precisa de, pelo menos, você precisa se fazer duas perguntinhas básicas. A primeira delas é para ver ou é para ler? A segunda pergunta é, qual sensação eu estou querendo passar? Vamos lá falar sobre cada uma delas para você entender. Existem tipografias que são mais padrão, que elas prezam principalmente pela leiturabilidade, ou seja, é importante para aquela tipografia que ela seja lida, que a pessoa que está vendo aquilo ali consiga identificar qual letra é qual letra e que palavra é aquela, o que é aquilo. No seu projeto, no projeto que você está trabalhando, o que é? É um pôster? É uma capa de álbum musical? É uma identidade visual? É um logotipo? É um post institucional? A letra, a tipografia vai precisar ser lida? Alguém vai ter que, de fato, identificar ali cada letrinha, saber identificar cada letra, saber identificar aquela palavra? Então, você vai precisar escolher uma tipografia que tenha uma boa leiturabilidade, que seja fácil de ler, ou pelo menos que seja minimamente fácil de ler, porque tem graus também, tem tipografias que são impossíveis de ler, que são os rabiscos, e tem tipografias que são um pouco mais difíceis, mas que você consegue ler, e tem outras que são muito claras, muito objetivas, muito simples. Normalmente, as fontes sem serifas, modernas, geométricas, ou até as fontes serifadas também, normalmente são fontes para serem lidas. Se não for o caso, você pode brincar um pouco mais. Mas aí você pode me perguntar, Maírla, por que diabos eu escolheria uma fonte que não dá pra ler? Não faz sentido nenhum. Eu vou escolher uma letra que não dá pra ler? Quê? E essa é uma pergunta muito boa, jovem. Mas eu vou te explicar agora. A tipografia, além de ser uma letra, ela também é um elemento gráfico. Ela é uma forma. Você já parou pra pensar nisso? Que se você pegar a letra G, por exemplo, além de ser um G, ela também é um desenho. Um círculo com um rabinho, com orelha, né? Assim como um círculo, um quadrado, uma estrela, um coração, elementos gráficos que você coloca no seu post no Instagram ou o símbolo que você criou para o logotipo do seu cliente. A tipografia também é uma forma. Sendo assim, você pode usar a tipografia simplesmente para deixar o seu post mais bonito. Só porque a tipografia é bonita. Esse é o meu objetivo, deixar bonito. E aí tem uma tipografia que é bonita e você vai usar ela no seu post. Ah, mas não dá pra ler. Dane-se. Ela não tá aqui pra ser lida. Ela tá aqui pra ser vista, pra compor o meu design. Ou pra melhorar a composição, ou simplesmente pra dar mais personalidade, pra deixar o seu design mais diferente dos outros, quando você usa uma tipografia mais diferenciada. Porque a tipografia pra ler, ela normalmente não vai ter muita personalidade, ela vai precisar ali ter um padrão convencional que a gente consegue acompanhar na leitura. Vamos dar uma olhadinha nesse projeto aqui. A gente tem essa tipografia aqui, a PyPy, que eu coloquei para os títulos. A gente tem a Handsome Pro, que eu deixei para os detalhes. E a gente tem a Poppins para os textos. Você consegue identificar aqui o que é para ler e o que é para ver? Aqui a gente tem uma tipografia, imagina um texto corrido, um parágrafo com essa tipografia aqui. Seria impossível de ler, seria muito desagradável porque é uma tipografia que ocupa muito espaço. Essa Handsome Pro, ela já é um pouquinho mais legível, né? Já é um pouco mais fácil de ler, mas ainda assim, textos longos poderia atrapalhar. E a gente tem a Poppins, que é uma tipografia sem serifa, bem redondinha, com muito fácil de ler. E olha só como é que é feito. Que tem até, eu não vou conseguir os posts grandões, né, pra você ver os carrosséis. Mas vamos dar uma olhada aqui. Olha só como é que é usado. A fonte para ver
ela tá colocada como título, como algo que ocupa espaço, porque é uma tipografia que tem mais personalidade, ela tem essa curvinha aqui no pingo do i, ela é mais diferenciada. A gente tem a Hanson Pro, que é essa tipografia mais manuscrita, que também dá personalidade, que tem essas características de mão, né? Foi uma mão que fez, então se você for ver o post, ele é todo cheio de recorte, como se fosse uma colagem, tem traços, tem, enfim, essas características, certo? E aqui nos títulos a gente tem essa tipografia, que é a tipografia para ser vista, ela não necessariamente precisa ser lida. Eu ainda tomei esse cuidado, ela ainda é legível, mas esse não é simplesmente o objetivo dela. O objetivo dela também é deixar o post bonito, simplesmente assim. Olha só, esse aqui é o logotipo do álbum da Lady Gaga, né, o Chromatica. Eu pesquisei aqui rapidinho pra te mostrar, porque eu lembrei que eu acho que esse é um ótimo exemplo de uma tipografia que não tá nem aí se você vai ser capaz de ler, se você não vai ser capaz de ler, não interessa. Isso aqui é um desenho, é um grafismo, é algo para chamar atenção, é algo para transmitir personalidade, é algo para transmitir uma mensagem, não necessariamente ser lido, pelo menos ser lido de primeiro, ser lido com facilidade. Se você se esforçar um pouco, você consegue ler aqui Chromatica, né? Mas certamente não é esse o objetivo, não foi isso que foi levado em consideração na hora de escolher essa tipografia. Essa tipografia é claramente uma tipografia para ver. E aqui embaixo a gente tem uma tipografia para ler. O sexto álbum da Lady Gaga. Aqui, muito mais fácil de ler, com outro objetivo diferente. E em tudo isso você precisa levar em consideração o tamanho. Se você está usando uma tipografia que é pouco legível e você quer que ela seja lida, ela precisa estar maior. Por exemplo, no Chromatica. A gente está aqui usando o Chromatica e a gente consegue ler a palavra Chromatica porque a letra tá grande. Imagina isso aqui, desse tamanho aqui, menorzinho, seria impossível de ler. Então você precisa levar essas coisas em consideração. A espessura, o tamanho e o seu objetivo. Tá, Maíla, mas tudo bem. Entendi. Tem a fonte para ler e tem a fonte para ver. A fonte para ver, ela vai ser mais maluca, ela vai ser para deixar o meu post mais bonito, dar mais personalidade. A fonte para ler vai ser uma fonte mais padrão. Ok, entendi. Mas como é que eu escolho? É aqui que o bicho pega. Tem muito conteúdo mesmo sobre isso, tá? É muito mais complexo e profundo do que você imagina. É aqui que você vai precisar levar em consideração a mensagem que você quer passar. É uma marca, supondo que você está criando uma identidade visual para uma marca, ou um post para uma marca, que é moderna, que é tradicional, que é divertida, que é séria. Quando você recebe um briefing, você vai ter essas respostas, você vai ter essas características. É o padrão, é o normal que eu sugiro que você faça. Você recebe uma lista, olha, a minha marca é uma marca moderna, jovem, eu atendo o público infanto-juvenil, é uma galera da geração Z, acho que Z já, né? O Alpha, não sei. Galera da geração Z, que é muito ligada em tecnologia, você vai ter que criar uma coisa bem moderna, assim, que fale com esse público, que não seja muito rígida, enfim, você vai receber várias características. E você vai ter que saber pegar isso e traduzir isso pro design. Você vai ter que saber traduzir isso para linguagem das cores, linguagem da tipografia, linguagem das formas e tudo mais que tem dentro do design. Como é que eu vou saber isso, Maíra? Estudando, estudando, tem que estudar. Cada tipo de tipografia, transmite uma mensagem diferente dentro de seus contextos por conta da origem de cada um. As tipografias serifadas, talvez você já até saiba disso, são mais conservadoras. Você dificilmente vai usar uma tipografia serifada, dificilmente, não é impossível, para a marca que eu acabei de descrever, que é jovem, que é disruptiva, que odeia regras. Ela é mais tradicional, ela é mais conservadora. Por quê? Porque a tipografia serifada é basicamente a tipografia mais antiga que a gente tem, que a gente ainda usa hoje com frequência. É uma tipografia, talvez a tipografia legível mais antiga que a gente tem, a tipografia serifada, né? A tipografia romana. Então, ela é muito tradicional, ela é muito séria. Normalmente esse tipo de tipografia a gente usa para advogado, para médico, para enfim, essas profissões mais que precisam seguir essas normas de forma mais rígida. Isso é regra? Não é regra. Não é regra de forma alguma. As tipografias sem serifa, por outro lado, são consideradas mais modernas, mais jovens. Por quê? Porque elas já surgiram com esse propósito de simplificar. A tipografia sem serifa nasceu por conta da ascensão da publicidade ali por volta da Revolução Industrial, que
que a publicidade cresceu bastante, precisava vender bastante, e a gente precisou simplificar a comunicação para chamar a atenção, né? E a tipografia sem serifa surgiu ali, cresceu naquele momento e cresceu ainda mais depois do surgimento do celular, da internet, né? Que a gente precisava dessa coisa simples, dessa coisa objetiva. Então, uma tipografia sem serifa é considerada moderna por causa disso, por causa desse contexto histórico. Tá vendo como é interessante você estudar a história da tipografia? Ajuda muito a você entender o que existe por trás dela. As tipografias manuscritas normalmente são associadas com uma coisa mais orgânica, uma coisa mais humana, mais imperfeita, porque justamente elas buscam simular, né, a nossa escrita à mão. Então elas vão ser associadas a isso. Elas podem ser mais ou menos legíveis, assim como a nossa caligrafia pode ser mais ou menos legível, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. E as tipografias chamadas display, chamamos de display, telas, elas são essas mais diferentonas. Por exemplo, a tipografia da cromática, né, da Lady Gaga, poderia ser considerada, se fosse uma tipografia de fato, né, porque na verdade é um logotipo, poderia ser considerada uma tipografia display. Por quê? Display de telas, né? Esse tipo de tipografia surgiu e ganhou força especialmente depois da ascensão da tecnologia que a gente tem para criar novas tipografias. Antigamente não era fácil criar uma tipografia, você criar a sua própria tipografia, eram poucas pessoas que tinham acesso a isso. Hoje em dia, você com seu computador, você pode baixar um software e criar a sua própria tipografia do jeito que você quiser, como você bem entender. Tá? Então é muito acessível. Sendo assim, e tendo as inúmeras possibilidades que a gente tem hoje, os designers, né, os tipógrafos, começaram a criar tipografias diferentonas para serem vistas, não para serem lidas, para serem usadas como elemento de composição, como elemento gráfico, para deixar o trabalho bonito, para deixar o trabalho mais vistoso, com mais personalidade, sem preocupação com legibilidade. Então essas normalmente são consideradas as tipografias display. Então eu preciso que você saiba identificar quais são as sensações que as tipografias estão passando, qual personalidade cada tipografia tem, para que você saiba fazer esse casamento entre a tipografia e o brief que você recebeu do seu cliente ou o projeto que você está fazendo. Eu vou deixar aqui embaixo do link do Alicerce, tá? O Alicerce vai ser o primeiro link da descrição. Embaixo dele eu vou deixar o link para um post que eu fiz no meu Instagram com a tipografia para cada personagem de Friends. Friends é uma série de comédia, cada personagem tem a sua personalidade muito bem definida e eu escolhi uma tipografia para cada um deles. E de acordo com as características do personagem e da tipografia, eu acho que isso vai te ajudar muito a entender do que é que eu tô falando. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Vai aparecer outro aqui para você assistir. E se você quiser continuar aprendendo comigo, é só clicar e conhecer o Alicerce. Até a próxima.